tarde! Mais uma vez aqui. Tô acostumando todo dia às 17 horas e aí fico feliz em cada encontro. Quero saber de vocês aí como vocês estão, como é que tá tudo isso aí pra vocês, como é que tá a vida, como é que tá a organização da sua vida, como é que você tá aí estabelecendo os seus parâmetros emocionais, você tem se reinventado, você tem reclamado, você tem chorado. O que você tem feito com esses dias aí? Como é que você está agindo mediante as possibilidades que a vida está te propondo hoje? Hoje a gente vai conversar com a Gleicia sobre empreendedorismo feminino, vivendo sua missão de vida. Mais do que uma empreender, é levar verdade para as pessoas. E ela já chegou aqui, a Gleice, e a gente vai habilitar a entrada dela. Gleicia, fique à vontade. Simone tá chegando aí. É da Rocha Entrei. também. Vamos lá. Olá! Andressa. E a Gleice chegou. Boa tarde, boa Cheguei, tarde. Tudo bem? amiga. Tudo Ai, ótimo, que meu amor. linda. Tá tudo bem com você? Tá ótimo, tá tudo bem. Só tô pedindo aqui o fone pro meu filho, caso Tá dando. tenha necessidade, Oi? já esteja. Tô pedindo o fone para ele, caso tenha necessidade, para estar aqui bem do meu ladinho. E aí, como você está? Eu tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Fala pra mim. Tá Eu tô bonita, ótima. gente! Que Ô, gente, elegância! é o seguinte, né, amiga? Eu sempre digo assim, mesmo dentro de casa, precisa dar um tapa no visu, né, não? É verdade. Eu já acordo, já maquei, já vou fazendo, já vou, enfim, vamos embora. Tô Não, pronta. isso faz bem, né, Irlândia? Isso faz bem. Faz bem. Eu acho que eu sempre tive, eu sempre desenvolvi isso, né? Mesmo que os meus filhos Uhum. muito pequenininho, eu não abria mão desse cuidado comigo. Não, não era nada louco, mas eu fazia questão disso. E eu cresci com esse estilo, meio que não. Minhas filhas falavam assim: mãe, você é louca, você vai se pintar mesmo pra ficar em casa? Eu vou, porque eu me amo, eu me quero, me desejo, aquele negócio todo, né? Mas a vida Gente é isso. linda, o pessoal tá chegando, tá entrando aí, tô feliz. Pati, Raquel, Carlinha, a Vânia, Marcelo, vamos embora, vamos entrando, vamos mandando Vamos aviãozinho, chamando o entrar, né, amiga? pessoal. Como é Me fala importante a uma gente coisa. entender como essa proposta do chamar, né, para estar ouvindo pessoas que a gente tem como respeito, enfim, admiração, nesse momento, né, que, poxa, vamos estar junto nessa coletividade É a e que corrente é do bem, né? atendido. Vamos levar uma boa notícia, levar as boas novas para as Levar as pessoas. boas novas, isso é muito bom. Isso significa, a Raquel entrou, cheguei no amor, eu quero isso, Raquelzinha. Raquel Me é fala uma uma coisa, fofa. pessoal. Me diz se vocês Adoro. estão ouvindo, se tá tudo certinho, se vocês estão vendo a gente bem. Vai contando É, pra gente aí, pra gente melhorar, porque quem sabe faz ao vivo, mas melhorar sempre. Viver é é verdade, até sempre porque recalcular a rota e melhorar sempre. Né, esse Gleice? negócio tudo é muito novo, né? Eu sempre falo o seguinte, né? As pessoas acabam nos vendo e falam assim, poxa, é forte, é ousada, é corajosa, mas não sabe que é de processo em processo que a gente avança. Processo. É verdade. É de processo em processo que a gente coloca a cara, bota a cara no sol, entendeu, amiga? Bota a cara no sol e vamos ver o que vai dar esse negócio. Então, live para mim também é novo, porque até então era uma outra forma de fazer o negócio. Aham. E aí eu falei assim, o meu negócio agora precisa disso, então vamos embora comunicar dessa forma. E assim tem que ser, sabe? É se lançar, como Deus fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo, é isso. Nós
Vou colocar a Gleice novamente, gente. E tudo bem, que o verdadeiro amor lança fora todo Amiga, medo. foi a sua Foi. internet? Foi? Foi a sua... Foi. Ai, tá, mas nós Aham. vamos... Que eu falei isso, né? Que justamente o medo nos paralisa, o medo nos impede de empreender, o medo nos impede de viver a vida com leveza, com liberdade, com intensidade. Gleice, Eu sou você muito tá com fone expressiva, né? aí? Você quer que eu coloque? Isso. Porque tá Tá, retornando pra mim aqui. então, peraí. Espera só um pouquinho. Eu e meu negocinho, né? Você sabe que meus negocinhos. E agora, tá melhor? Vamos lá, vamos Melhorou? falando, a gente vai ajustando. Perfeito. Então, eu parei, né, no justamente Então, eu queria Fala, me que você pergunta. se apresentasse um pouco pra gente, Sim, falasse um pouquinho da sua história, e aí a sim. gente vai dar continuidade. Me fala aí, quem é Gleice, o que que ela Uhum. faz, o que que ela Então, muda no mundo? pretensão, amiga. Então, eu sou Gleice Fabiane, sou mãe de 3 filhos. Hoje sou Uau! viúva. Sou fundadora do VIP Garden, do Espaço VIP Garden. Sou idealizadora do projeto Cultura Sustentável. Eu sou uma mulher vocacionada para desenvolver cultura nas empresas e nas pessoas. Então, hoje a minha missão de vida é justamente desenvolver pessoas para que elas possam, a cada dia, ter uma cultura em que elas estabeleçam não só a sua vida, mas como seus negócios de forma sustentável. E o meu negócio dentro do Espaço VIP Garden, quem for entrar vai ver que é um espaço que eu atendo hoje, Dia da Noivas. Por quê? Porque é um espaço que dá voz a projetos, ações, a ideais. E dentro disso eu atendo noivas que têm o sonho de realizar o seu dia com seus familiares. E dentro desse espaço eu atendo, faço workshop, enfim, palestra junto em empreendedoras, e o meu nicho é mulheres. Então é isso aí, é juntar mulheres Isso aí. para que mulheres sejam a cada dia despertadas para a sua missão de vida, de empreender. Empreender é A servir. Vânia, a Vânia colocou aí que já adorou o seu jeitão. Eu, quando conheci essa mulher aí, eu me encantei por essa Vânia! força. Eu me encantei Ai, por essa beleza, assim, que não tá aqui fora só. É, é, ela transcende, né? Ela começa dentro e vai pro lado de fora. Então vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é empreendedorismo. E sim, aí a gente vai perfeito, entendendo essa questão de tudo até perfeito. chegar na missão de vida. É, claro, isso aí. Então, o que que eu queria trazer para vocês, né? Vânia, obrigado pelo elogio, né? Tenho certeza que você se identificou porque você é parecida, nós nos parecemos. Tem sempre uma combinação dentro disso, né? O que que eu entendo por empreender? Empreender é servir, é agregar valor, é você saber identificar problemas, oportunidades, é você trazer soluções para o que você identificou e transformar aquela solução em algo lucrativo, né? A gente sabe que empreender, ele te traz a possibilidade não só de transformar a você, como o seu negócio e a sociedade. Se você parar para analisar, eu fiz um levantamento rápido, né? Mas dentro um levantamento dentro do Ministério da Cultura, da Economia, em agosto de 2019, houve um saldo de 10 empregos gerados no país em agosto, 8 foram gerados por pequenos negócios. Pequenas empresas geraram 95.587 vagas de trabalhos formais. Um quarto só desse saldo foi de pequenas e grandes corporações. 80% dessa percentagem corresponde a um saldo que foi referente a cinco últimos anos. Olha só como foi relevante o ano de 2019.
Dentro disso, Caramba. os pequenos negócios de hoje representam 90% das empresas que mostram que o segmento é o futuro do Brasil. E que, na verdade, eles estão gerando empregos, renda. Então, o que a cada dia é identificado? Que empreender é a alma do brasileiro. Nós temos uma alma empreendedora. Porque, se você reparar, em vários acontecimentos que a gente, às vezes, dá na televisão, o quanto existem pessoas que surgem com soluções, assim, mais maravilhosas do que a outra. Por quê? Porque nós somos muito criativos. Mas por que essa criatividade? Né? Não tem como eu não falar se eu não buscar a minha origem. Nós fomos chamados para co-criar com Deus. Deus é um Deus criativo, inovador. Então, Ele coloca dentro de nós uma vocação. E essa vocação, que é a nossa missão, o que é missão? É uma tarefa. Ela nasce como uma tarefa, ela nasce como um produto, ela nasce como um serviço. Quando eu identifico um problema, uma oportunidade favorável naquela situação, e eu trago a solução, e eu identifico a minha vocação para ofertar o meu serviço, eu identifiquei no mercado o que eu posso dar como meu servir e transformar isso de uma forma lucrativa. O grande problema é quando eu não identifico a minha vocação, o quanto eu sou capaz, o quanto eu posso, o quanto eu sou merecedora disso, o quanto eu posso contribuir, o quanto eu tenho talentos, o quanto eu posso realmente, no momento de complexidade, de adversidade, eu parar e ver o quanto eu tenho tanto para servir. E aí é que a gente precisa entender que nesse momento em que há todo um cenário complexo, o empreender, ele é muito oportuno. Mas o que vai realmente nos diferenciar é a forma em que eu vou entregar para o meu cliente. Porque se você vê, existem várias pessoas que são vocacionadas para criar cultura, várias pessoas que estão aí no mercado para desenvolver pessoas, vários psicólogos, dentistas, enfim, médicos. Uhum. Como eu me desenvolvo, como eu quero entregar, é o que vai fazer a diferença. Entende? E a cada dia, o que vai gerar a diferença dentro disso é a solidez no meu dia a dia. Porque a vida empreendedora, ela é uma jornada diária. Você concorda comigo? Sim, sim. E é interessante essa questão de você se ver e você gerar a solução, acreditar em você, se achar merecedora, porque eu vivi isso por muito tempo. Melhor. Falou para mim assim, ó, você vai cobrar por isso? Aí eu travei. Então, A sua enquanto é internet, caridade, né? a sua Oi? internet, a sua internet falhou, ela meio que travou. Então, quando você começou a falar do processo em que você viveu, Eu você disse que penso que viveu. quando eu vivi um processo onde eu sempre trabalhei, sempre ajudei, sempre treinei pessoas, sempre discipulei, sempre fiz grupos de. Sempre fui muito ativa. E aí, quando isso virou meu trabalho, minha profissão, eu bloqueei. Falei, uai, mas eu vou cobrar pelo meu trabalho? Como é que vai ser isso? E aí eu encontrei essa fenda, né? De quanto que eu consigo fazer gratuitamente, fazer doando tempo, né? E aí isso tem muito a ver com crença, mas eu encontro isso muito nas pessoas. Elas doam, elas doam, elas doam. Mas se você fala, tá,
mas quanto você me cobra pra fazer isso? Aí ela fala, mas eu não cobro, não, eu faço isso por amor. Não, porque Né? na Você encontra verdade, isso, você vê isso na sua não muito, existência aí. muito, até porque eu vivi isso também. Primeiro que eu vivi várias fases, né? Primeiro que eu não me Uhum, via, de fato, sendo uma empreendedora, uma empresária. Eu simplesmente saí de casa para ajudar o Fernandes, na época, meu marido e meu irmão. Então, eu só era uma mulher do lar, né? Que fui para uhum, ser uma funcionária. E naquele processo eu fui me modelando, fui me vendo, porque existia realmente uma necessidade de ajuda, de cooperação, mas no processo que eu fui redesenhando a minha jornada, eu fui vendo e fui desejando algo mais. Por quê? Não pelo lado lucrativo, mas pelo lado de que eu queria viver algo em que me trouxesse mais paz, mais equilíbrio, mais tranquilidade. Naquele momento eu não tinha nada disso. Então, os meus valores, eles não estavam ligados só à lucratividade. Eles estavam ligados a uma nova construção de vida. Então, tudo que eu uhum. queria decidir junto com o Fernandes, né, de uma nova identidade, de um novo posicionamento, de um novo querer, de um olhar empreendedor, ele estava muito intrínseco com os meus valores. Então, eu não pensava ainda, hoje, de fato, sonhar grande dentro do empreendedorismo. Porque sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, né, gente? A verdade é Uhum. essa. Então, hoje, na boa, eu sonho grande porque eu vou construindo gradativamente os processos até que eu alcance aquilo que eu imagino, desejo, almejo. Mas esse é um grande problema, hoje é um grande problema realmente. Meu primo está aqui, gente, que delícia, um grande artista. Minha irmã também está aqui, que bom. São pessoas que... A minha irmã é meu braço direito, esquerdo, é minha parceira de vida e está comigo dentro do Vipgard, é uma idealizadora junto comigo. Meu primo é um artista. Então, o que acontece? Muitas mulheres não se veem porque a identidade empreendedora precisa nascer para que elas possam precificar de forma verdadeira, coerente, precisa os seus valores dos seus produtos. Enquanto ela não se enxerga, ela não consegue precificar da forma correta. Então, ela acha que só servir é o suficiente. Não, servir com lucratividade. Para isso, você precisa realmente transcorrer um caminho, que é o propósito, que é as suas crenças e são os seus valores. Por que a maioria das empreendedoras elas não conseguem fazer isso com uma forma natural? Porque elas não fazem o primordial de uma elaboração do início de um projeto, que é construir a missão, visão e valores de uma empresa, que é o propósito, que é a crença, que são os valores. Os empreendedores, eles pecam muito com isso, até porque não foi ensinado. Até porque quando eu entrei também não foi me ensinado, mas a minha inquietude, a minha inconformidade com as coisas me fizeram, não, empreender não é isso. Você chegar e te dar alguma coisa, não, tem que nascer. Então, como é que é isso? Uma empresa nasce. Não é assim. Então, o meu bebê tinha que nascer. Então, como é que nasce? Então, eu tinha que criar todo um processo. Então, quando eu entendi, a minha amiga Viviane, gente, tudo de bom. Você também me inspira. Então, quando eu entendi que eu criando esses processos, eu iria descobrir que realmente eu tinha um valor diferenciado dos meus serviços, ninguém mais colocaria o meu valor. Eu coloco. E é essa seguridade que as empreendedoras elas precisam buscar, porque, na verdade, se vender é muito fácil. Quando eu entendo quem eu sou e qual é a diferença que eu causo na sociedade, eu causo na minha comunidade. Então, eu vendo com muita facilidade, porque eu sei exatamente que o meu produto ele é um diferencial aonde eu chego. E não tem uma competitividade, porque a minha vocação, o meu código, ele é único. Entende, Irlane? Porque Deus, quando Sim, te fez, ele te fez como uma mulher única, um código única. único. Única. A minha irmã, ela é uma excelente... ela faz várias coisas, ela tem habilidades únicas com as mãos. Eu não tenho. Eu sou terrível. Eu tenho com a boca, entendeu?
meu dom é com a boca, cara, entendeu? Eu tenho que Eu vou identificar. falar, deixa eu falar. Deixa eu falar, entendeu? Edmara tá chegando aí. Edmara, saudade, Edmara. Deus abençoe. Ai, o Gui Economista me Fale-me. segue. Seja bem-vindo, Gui. Entende? Então, a gente precisa entender. Mas tem outra pessoa que vai ter a mesma vocação que eu, mas não, ela vai ter algo diferente. E mesmo assim, Ela o vai meu ter a preço mesma vocação que eu, mas ela não vai ser eu, não é isso? não vai ser E é isso que a perfeito. gente tem que entender. A gente não pode ser o outro, a gente tem que ser Não, eu. E aí, perfeito. o que que acontece? Eu gosto muito da questão de Sócrates, né? Platão, Aristóteles, mas Aristóteles ele fala que nós somos verbo, nós somos ação. Ele fala que o cachorro ele cachorreia, o gato ele gateia, porque ele é verbo. E eu sou Irlane, eu tenho que irlanear na vida. E Gleice, ela tem que gleiciar, né, na Isso vida. aí. Você não pode ficar assistindo a vida de camarote. Você De precisa assumir jeito quem você nenhum. é, com defeitos, com qualidades, e bora lá melhorar. Porque a Sim, gente só melhora se a gente der o primeiro passo. E o mar só se abre se a gente der o primeiro passo. Então a gente perfeito. precisa assumir quem é essa pessoa que está me ouvindo, me assistindo, quem sou eu, quem é a Gleicia, embora nós duas temos habilidades em falar, em se comunicar, mas não somos a mesma pessoa, e se uma quiser ser a outra, vai dar ruim. Ó, vou te dar um Porque a exemplo gente... da minha vida, da minha vida. Durante Uhum. muitos anos eu entrei em crise, porque o Fernandes era muito bom no que ele fazia, ele era o cara que ele vendia muito, é expert em venda, ele era o cara da empresa que arrebentava. E a minha pegada era outra. E a empresa, e a Kadosh Ambiental, porque eu venho da linha ambiental, né? Porque eu venho do meu primeiro projeto com ele. E ele tinha a empresa com a identidade dele. Então, mesmo depois que ele faleceu, eu entrei em crise, porque eu achei que eu tinha que continuar levando aquela linha. Então, assim, durante muito tempo eu ainda bati naquela tecla. Até que um dia eu falei, não, eu preciso me assumir. Eu sou a Gleicia, eu tenho uma persona, eu tenho a minha vocação, eu tenho, sabe, algo em que só eu posso comunicar. E aí eu assumi, eu parei de olhar, sabe, para o lado, para a direita, olhei para o alvo e falei, agora sou eu. Então, essa postura de assumir quem você é, primeiro é em Deus, e comunicar isso com muita convicção, ela é determinante para as suas ações. Por que essas ações vão exigir de você? Planejamento, disciplina, Uhum. sabe? Ela vai exigir resiliência, ela vai exigir uma boa gestão. Então, porque assim, empreender não é nada amador. Por isso que ele vai exigir de você solidez nos negócios, até que você cumpra as etapas, né, dos processos que você vai ser submetida. O grande problema é que as pessoas às vezes, se paralisam no caminho porque não encontrou a razão de viver, que é o propósito. Porque às vezes você começa a empreender por uma necessidade, foi o meu caso, eu comecei a empreender por uma necessidade, ajudar a minha família. Depois, não. Depois eu fui picada pelo bichinho do propósito. Tá, cara, ele me picou. Que é isso? Isso é tudo, peraí, eu tenho algo a mais para responder. Não, não é só isso. E aí eu fui em busca. Depois disso, eu vivia inspirando, respirando, e aí por essa busca. Aí nada mais pode te fazer parar. Por quê? Porque a razão de você... o teu negócio depende disso. Então, não existe uma vida em que há uma separação. Toda a minha jornada empreendedora em que eu levanto e que me movimento, ela está ligada sobre aquilo que eu respiro. O propósito não me separa de nada. Não separa da minha casa, não me separa dos meus filhos, não me separa da minha família, não me separa do relacionamento de nada. Tudo está interligado. E é isso que é legal, porque você passa a viver a sua vida com total sentido e destino. E isso me faz ver o quanto, né,
a gente precisa realmente ressignificar esse entendimento de empreender. Ontem até estava conversando com uma pessoa lá no canal do Espaço VIP Garden, né? E eu faço parte de um movimento e que esse movimento me dá realmente uma vertente da forma em que eu acredito que empreender com qualidade, me determinando a cada dia a implantar pilares sobre empreendedorismo. A gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente realmente busca, né, em viver. Então, eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito oportuno, favorável, porém, se nós compreendermos que o negócio precisa ser adequado, ser criativo, ser inovador, e ser modelado a cada dia pela necessidade que vai nos remeter, a gente realmente vai conseguir passar de fases. Nós estamos numa fase. E essa fase, ela cada dia ela vai te exigir mais, entende? É isso que eu entendo a cada dia nos processos da minha jornada. E é vivendo um dia de cada vez, amiga. É vivendo um dia de cada vez. Permitindo assim que até mesmo a gente venha repensar o nosso negócio, né? Você falou muito interessante sobre missão, valores e propósitos. E talvez quem esteja nos ouvindo aí, você ainda não pensou isso. Você tá como a Gleice, começou por causa de uma questão de filho, eu preciso empreender para comer, por exemplo. E seja um momento de você pensar o que eu quero desse meu negócio, né? Qual é a missão dele? Qual é a visão? Qual é o propósito? Aonde eu quero chegar? Quais são os valores? O que eu não negocio nesse empreendimento, que é o seu empreendimento? E quando alguém me disse algo, você é a sua empresa, valorize-se, eu falei, oi? Eu pensava eu e empresa. E não tem essa separação, né, Gleice? Eu sou Não, ela é eu e não, a gente vai junto nesse barco porque aí. porque na verdade você é a marca. Você é a marca da sua empresa. Então, quando você entende que você é a marca e que tudo que você constrói a partir dessa marca precisa criar, na verdade, valores para que tudo que você comunique possa comunicar o que é a sua identidade. Por que hoje uma cultura de uma empresa começa a trabalhar pela liderança? Porque é nos líderes que precisa se trabalhar a missão, a visão, os valores. Porque se eu não começo a trabalhar neles, eu não consigo comunicar com os liderados tudo aquilo que precisa modificar de cima. Porque se os valores dos líderes estiverem distorcidos daquilo que uma empresa precisa viver no segundo momento, né? Ainda mais uma liderança arcaica que não está disposta a uma mudança, né? A um novo olhar, ela acaba não se comprometendo de fato em que essa marca não venha sofrer danos. Então, quando eu sempre falo para os meus filhos, cachorro, eu sempre falo com os meus filhos, né? Que eu falo, tudo que eu tento conversar com eles, o tempo todo, ele fala, mãe, você está falando como se você estivesse agora empreendendo. Eu falei, não, mas o tempo todo que eu falo com vocês é levando a vocês a um conceito de empreendimento, porque a vida é um empreender diário. O tempo todo que eu estou Gerar comunicando... soluções o tempo todo, gerando Isso aí, soluções, eu estou né? abrindo a mentalidade o tempo todo do comportamento, do entendimento, do discernimento, da postura, da visão, para que, mesmo que eles não estejam comigo trabalhando, mas eles vão... Minha filha mesmo vai estar abrindo agora um negócio, então eu quero que ela possa entender que a cada momento comunicar a marca dela é comunicar quem está representando aquela marca, é ela. Quem o espaço a cada dia está representando? É minha irmã. Então, eu tenho que tomar todos os cuidados possíveis. Atrás de uma pessoa jurídica tem uma pessoa física. Tem uma pessoa física. E o que essa pessoa física está representando no mercado? Então, como eu comunico, como eu me visto, como eu falo, isso tudo... Por que a gente hoje tem uma crise existencial de uma liderança falida? Porque os valores foram corrompidos. Então, hoje, o que está se levantando numa nova geração de empreendedores são empreendedores que falam e fazem.
falam e fazem. Então não adianta eu falar que eu faço, mas não entrego. Eu comprometo a minha marca. Então, na verdade, todo o cuidado que eu tenho dentro do espaço é entregar exatamente aquilo que hoje eu faço. Se eu não faço hoje algo que eu não posso entregar, eu não entrego. Eu não falo o que faço. Então, esse é um cuidado que eu tenho demais com os meus clientes. E nisso eu vou criando o quê? Confiabilidade, proximidade, relacionamento, seguridade. Eu vou gerando com eles fidelização. Dificilmente um cliente desse não vai fechar comigo outras vendas, não vai me indicar, porque tudo que eu falo eu cumpro. Não vou dizer para você que eu não vou errar, lógico, vai ter dias que eu vou errar. Mas o percentual de erro precisa ser muito menor, porque a sua palavra não pode ser inválida. Então, por isso que eu creio que a cada dia as startups elas têm esse valor, porque elas vão validando no caminho. Então, acabou esse negócio. Ai, meu negócio está todo completo, agora eu vou para a rua. Não. Tem a ideia? Começa a validar. Porque aí você vai testando. Você vai testando. Você vai gerando a cada dia no mercado justamente o que o seu cliente está como necessitado. O que ele está pedindo? É isso que a gente precisa buscar a cada dia. O que o meu cliente hoje está pedindo dentro daquilo que eu quero servir, que eu quero transformar, que eu quero trazer como solução, dentro da minha vocação. É isso que eu não posso negociar. Eu tenho uma vocação. Eu não posso empreender simplesmente por uma necessidade. Porque se eu empreendo com uma necessidade somente, eu não sustento isso por muito tempo. Não por isso que sustento. muitas vezes a gente vê as pessoas mudando de um lado para o outro Com e certeza. às vezes nem estruturaram aquele negócio dela, mas já está mudando porque ela ouviu dizer que lá vai dar certo. Então, e essa você pessoa, tá ela aqui... acaba... E você acha que essa pessoa, ela gera credibilidade? Eu acredito que não. Você fala, ué, você já Dificilmente. mudou? Mas você não fazia não sei o quê. Não era assim? Eu acho Entendeu? que é meio de acordo com a maré, né? A maré tá pra lá, eu vou pra lá. A maré tá pra cá, eu vou pra cá. Mas você sabe o que acontece, Irlane? O empreendedorismo, ele te traz uma realidade que às vezes as pessoas não dão conta disso. Ele revela muito aquilo que dá dentro de você. Aquilo que está dentro de você, ele vem para fora. Se você é uma pessoa inconstante, você não vai ter inconstância no que você vai empreender. Porque empreender, levar o teu propósito até que se cumpra, é para os constantes. Eu não estou dizendo que você não possa mudar, ter outras habilidades, não é isso. Eu estou dizendo que dentro do seu negócio você vai ter habilidades, outras habilidades. Mas sair do percurso onde tudo comunica a razão da existência, ela não pode sair. Vou te dar um exemplo para que fique mais claro. Quando eu criei o Cultura Sustentável, ele é algo que desenvolve pessoas, concordam? Ok. Eu já fazia na minha casa, que é o espaço VIP Garden, eu já fazia na minha casa, eu já servia já há muito tempo. Já há muito tempo eu já servia. Eu já fazia várias reuniões de encontros, de negócios, reuniões de igreja, discipulado, tudo que você possa imaginar na minha casa eu fazia. Até que um dia eu entendi assim, esse negócio vai virar lucrativo. Aí eu tive essa mudança, esse start. Falei, pronto, agora ele vai ser lucrativo. Tá bom. Dentro disso, mas aí eu quis o quê? Comunicar tudo que eu faço através da minha vocação. Então, esse espaço eu trago, mas eu desenvolvo pessoas o tempo todo para que elas possam desenvolver uma cultura dentro do seu negócio. Dentro delas mesmas. O fato de eu atender noivas não me tirou do propósito. Por quê? Porque eu estou ligado a quê? O tempo todo a diversos empreendedores. Entendeu? Sim. Mas é interessante pensar sobre o casamento, porque o casamento é um grande empreendimento.
Total. Porque eu E o empreendo a partir da empreendimento família. que você pode se dedicar a ele, fazê-lo um caso de sucesso, ou você pode ir migrando, né? São É o que eu tenho escolhas. feito. Sim, O sim, que que tem. você está entrando nessa relação? Você está indo viver esse empreendimento. Você vai gerar soluções e você vai tornar isso fantástico, fabuloso e de sucesso, ou você vai migrar daqui a pouco, né? Junto com as andorinhas. Quando aqui ficar inverno, você vai para outro lugar, não é isso? Sim, hoje, na verdade, o espaço ele promove, ele tem a capacidade de gerar várias oportunidades e várias soluções, né? Então, ele funciona de várias formas. Então, assim, hoje é um empreendimento que está dando super certo, entende? É um espaço que funciona de vários aspectos dentro daquilo que é a minha vocação. E, assim, tudo a partir da família. Eu não deixei, entende? Aonde que eu comecei? Atendendo aquilo que eu queria, sendo algo muito intimista, próximo, relacional, em que eu pudesse atender todos os públicos dentro da minha vocação. Porque o que eu vou desenvolver numa Uhum, cultura? É uma cultura, de uma certa forma, em todos os meus, nas minhas personas. Porque a minha noiva, ela é uma empreendedora, entendeu? sim. Quando ela casa, ela está desenvolvendo uma cultura do casamento. Então, eu com a minha vocação, né, daquilo que eu acredito que é um casamento saudável, e que eu acredito que mulheres precisam viver, porque eu tive uma base de um casamento saudável, eu ajudo essas mulheres também nisso. Então, nada está fora, entendeu? Tudo está Uhum, dentro. Porque eu trabalho com um público específico, mulher. Então, o que eu aconselho para as empreendedoras? É, não ficarem literalmente presa a uma habilidade, porque nós somos dotadas de vários talentos, de várias habilidades. E aí é que elas precisam entender esse momento de transicionar. Porque quando eu criei o Cultura, né, quando ele nasceu, eu entendi que o meu serviço é através de palestras, de workshop, né, desenvolver através desse produto. O espaço VIP Garden, ele já é mais o que? Presencial. Eu estou aqui, eu estou servindo essa noiva frente a frente. Estou servindo a família. E eu tenho a oportunidade de gerar outros serviços. Então, ela precisa enxergar nesse momento o que é essa habilidade que ela tem, o que esse recurso que ela tem, o que pode ser multiplicado. O problema é que a gente, às vezes, fica muito preso só numa habilidade e deixa de ver quais as outras que eu posso gerar nesse momento e nesse cenário, entende? uhum, Então, eu acho que é um momento muito precioso, onde um olhar para si é preciso para que outros produtos, outros serviços possam nascer. E aí tem parcerias que essas mulheres podem buscar, devem buscar, porque uma das coisas que a gente precisa entender que você trabalhar de forma colaborativa, né, você empodera o empreendedores. Você empodera. Então, é necessário que a gente venha trabalhar de forma colaborativa, para que a rede empreendedora ela venha crescer nos negócios. Então, nesse momento, o que a gente precisa é identificar os parceiros através da nossa missão, dos nossos valores e da nossa visão. Não pode ser também qualquer um, porque isso pode comprometer a nossa marca. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, se você pega um parceiro que não está alinhado com os seus valores, você pode sim. comprometer a marca do seu negócio. Então, também não existe desespero. O que existe é uma busca, né, em fazer relacionamentos saudáveis, parcerias saudáveis e que podem virar
lucrativas. Porque hoje eu tenho diversos parceiros, né? E que comunicam a minha marca. Por que eu falo comunicar a minha marca? Porque quando eu acredito tanto numa marca de uma pessoa, porque eu tive uma vivência, um caminhar com ela, eu me torno uma mensageira da marca dela. O que eu quero me tornar? Uma mensageira da sua marca. Quem é a sua marca? Você. Eu não vou comunicar qualquer marca, porque quem pode, eu posso me queimar no mercado, comunicando algo que não é vendável, comunicando algo que não entrega o que fala. Então, hoje a gente está vivenciando momentos em que o cenário ele pode ser de desespero para muitas mulheres, porque está tendo necessidade, né, de empreender, eu entendo, até porque isso, né, é de uma forma mundial. Porém, a gente precisa hoje estabelecer alguns critérios. No momento em que eu tive uma crise, um colapso, o que eu mais busquei foi direção em Deus, e o que eu mais busco é direção em Deus, para que eu me movimente de forma efetiva, assertiva, e possa dar passos, sabe? Passos em que vai realmente levar o meu negócio a uma próxima fase. Então, assim, você precisa ter a percepção do que o seu negócio está pedindo. Por exemplo, eu não tenho o hábito de ficar me comunicando pela internet. Eu me comunico de outra forma. Mas é necessário. Hoje, mais do que nunca, o seu negócio precisa se comunicar. Então, se o seu negócio hoje precisa, você precisa avançar. E se precisa avançar, avance você também. Porque o seu negócio precisa crescer. E ele depende de você. Lembre, é o seu bebê. Ele precisa de alimentos, nutrientes que vão fazer ele crescer de forma saudável nesse momento. E aí você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar, né, o planejamento que você precisa ter, você precisa realmente fortalecer a sua marca, você precisa ter um posicionamento no mercado, você precisa criar autoridade no mercado. São diversas coisas que isso não se constrói da noite para o dia, mas eu te aconselho que você comece hoje a construir isso, porque há tempo, hoje. Você precisa começar a construir hoje o seu posicionamento. Você precisa olhar para o seu Instagram, você precisa olhar para as coisas que você tem guardada, você precisa começar a retirar, sabe, coisas que você acredita que são relevantes, importantes, especiais, e colocar para fora, bota no papel, tira da cabeça, bota no papel e fala assim, olha, é hoje. Você sabe, quando eu comecei, eu sou uma mulher de muitas ideias. Parece que vai brotando. Só que também tem um problema. Se você não se concentrar, você não coloca em prática. E quando foi ano passado, eu falei assim, eu vou me concentrar em um projeto só. E foi justamente o Espaço VIP Garden. Isso foi fundamental para mim. Eu falei, gente, acabou. Agora eu vou me focar full time nesse projeto. E foi o que eu fiz. Eu tive diversas propostas de várias pessoas. Ah, Gleice, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei assim, não, porque agora eu quero me focar nisso. E o não é necessário quando você está determinada em construir algo em que você não tem como mais recuar. E naquele momento eu não podia aceitar proposta nenhuma. E foi determinante. Então faça você também. O que você recebeu da parte de Deus? O que você tem no seu coração que você tenha a certeza que vai funcionar, que é uma solução, que você vai responder e que isso vai trazer uma nova perspectiva. Faça isso hoje, sabe? O medo, ele pode gerar várias paralisações e isso pode gerar a possibilidade de você ver o quanto você é importante, sabe? Para você, o quanto você pode frustrar os projetos que Deus tem para você. Então, é algo que vai surgindo no meio do caminho, que se você não se atentar, você começa a paralisar. E nós não estamos no tempo de paralisar, nós estamos no tempo de avançar. Agora não é tempo de paralisar, é avançar. Então, assim, por mais que vocês tenham, por mais que tenhamos receios, se junte, peça ajuda. Nós estamos aqui para cooperar, para ajudar, fortalecer, impulsionar, sabe?
te dar materiais, uma palavra, enfim, te sustentar, apoiar, sustentar e conservar. Você até que você cumpra o seu propósito, o propósito que Deus te chamou para estabelecer na Terra, através do empreendedorismo, mas não aborte o projeto que Ele te deu, que Ele colocou no seu coração, sabe, que está te trazendo vida. Isso é muito importante. Entendeu, Irlane? Entendi, estou aqui refletindo sobre tudo isso, estou bebendo dessa fonte aí maravilhosa. Olha, Rose está aqui. Rose é uma excelente empreendedora, é uma mulher de diversos talentos. Ela é uma pessoa que justamente ela é muito isso que eu estou falando. Ela é uma personal organizer e ela começou com cabelo, depois ela começou organizando o ambiente. Mas qual é a pegada dela? Ela organiza vários ambientes, não só o ambiente dentro de casa, mas como o principal ambiente é de dentro para fora. E o que ela trabalha também? Com a organização capilar. Então você vê, não foge, ela tem diversos talentos dentro da organização. Você vê que ela não sai da organização. É porque, na verdade, a gente não consegue enxergar o ponto dessa construção da organização, entendeu? Quando a gente tem a clareza de que a gente foi chamada, ela, para organizar um ambiente, e especificamente no caso dela, né, foi algo, ela vai transitando por vários pontos. Porque ela tem várias habilidades. Então, assim é você, assim é outras mulheres que têm habilidades, né, com as mãos. Então, amiga, a minha direção que a cada dia a gente possa se calar às vezes para ouvir. Porque quando a gente cala, a gente ouve. Quando a gente ouve, você se movimenta com mais assertividade. Quando eu me calei, eu entendi que eu era vocacionada para construir uma cultura. Quando eu me calei, eu entendi que era para recomeçar construindo através do espaço VIP Garden. Quando eu me calei, eu entendi que o Cultura vai nascer a partir desse momento, entende? Nada está perdido. Então, os projetos que são construídos em uma época, às vezes, ele nasce, mas eles não têm ainda a condição de crescer, porque você mesmo não está preparada para dar a eles o nutriente devido. E tem mulheres que já estão preparadas para fazer o protagonismo das suas histórias, mas ainda estão receosas. E é chegado o dia de falar, eu assumo aquilo que tem a minha identidade, que tem a minha marca, que tem a minha digital, que carrega os meus valores. Porque os meus valores não são igual aos seus, que tem a visão, sabe? Que vai se concretizar no determinado tempo, modo em que eu vou caminhando, na medida em que eu vou me doando, me renunciando, porque servir é isso, é entrega, é renúncia diária, porque o teu propósito, porque o propósito que você foi chamada possa crescer de forma saudável, sustentável e que ele seja conclusivo. Então, que a gente precisa realmente crer nesse momento em que tudo já está dentro de nós, porque foi colocado pelo Eterno. E o Eterno tem um padrão de funcionamento. Então, se eu volto para a origem, eu sei que Ele quer co-criar comigo. E co-criando, Ele quer me dando o planejamento, o discernimento. Ele quer me dar até o cronograma. É muito louco. Só que eu não posso achar que Deus vai fazer tudo. Não vai fazer tudo. Esquece isso, meninas. Não vai fazer. Você vai fazer sua parte. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que levantar. Você vai ter que ter disciplina. Entendeu? Você vai ter que ser uma empreendedora e que responde, sabe, como uma pessoa que assume com riscos, assume com a cada dia, entendendo que o projeto é único, é valioso. Assumindo, não, ele é especial, eu assumo esse negócio hoje. Não,
Não é assumindo, ai, o projeto, não, é desmerecendo, não, assumindo com vontade, não, o espaço ele é importante, porque ele atende uma persona especial, ele atende famílias, ele tem um relacionamento de intimidade, ele resgata o público, ele traz aí a proximidade num momento único, específico, que muitos não trazem. É assumir mesmo quem você é, com todas as letras e sobrenomes a cada dia dentro do empreender. E não trazer não menosprezar aquilo que hoje você tem em mãos para empreender. Quem é você? Quem é você hoje dentro do seu negócio? Porque vai ter várias pessoas fazendo a mesma coisa que você. A diferença é quem você se vê dentro do seu negócio. Se você se vê como uma pessoa que simplesmente vende qualquer coisa, é isso que você vai se ver. Mas se você se vê como alguém carregando algo especial, específico, e que vai entregar nesse momento algo diferenciado, aí sim você vai servir dentro do propósito, com as suas crenças que você carrega inegociáveis e atendendo um desejo de uma sociedade, de uma comunidade. E isso você não pode abrir mão. Porque muitas pessoas esperam, depende de você. Isso é muito sério. Muitas pessoas esperam daquilo que nós carregamos. Empreender é justamente uma oportunidade de servir com a vocação que Deus nos deu. É muito lindo isso. Empreender é divino. Empreender é a oportunidade de se modelar. Eu não sei se elas querem perguntar alguma coisa. A Drica está aqui. Obrigada, Drica. Fala Drica aí, da minha pessoal, igreja. me fala. Vocês querem perguntar alguma Fala aí coisa? se Fiquem à você quer vontade. perguntar, tem alguma dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como construir essa missão, valores e propósitos. Então, como que eu construí isso, né? Eu, na verdade, eu contratei uma consultora, que inclusive depois eu até quero, uma estrategista de construção de marca e propósito. Depois eu quero te passar o nome dela para que você traga ela aqui. É uma pessoa muito importante para mim. Ela é a minha mentora dentro do empreendedorismo. E foi através dela que eu construí uma visão empreendedora que eu não negocio. Então, é muito importante, eu acho que para os seus seguidores. E como eu construí isso, né? Como é que foi o nascer disso? Porque ela me fez realmente, ela me fez nascer. Foi um processo de construção. Quando eu contratei essa consultora, para que ela identificasse a minha vocação, ela me fez, me deu um questionário e começou a me fazer a escrever várias palavras do que eu entendia dentro dessa missão. Porque missão é tarefas. Né? Tarefas do que eu vou realizar, tarefas do que eu acho que eu vou servir dentro do meu propósito. E eu fui escrevendo. Só que essas escritas, elas precisam ser aleatórias. Você não vai pensando, sabe? Isso vai saindo de dentro de você. E eu fui escrevendo. Quando eu fui escrevendo, na verdade, depois, o que acontece? Você vai fazendo a junção e isso fica como se fosse uma única frase. Então, o que eu quero dizer para você? Na visão, foi a mesma coisa. E a visão nada mais é do que a visão de futuro para o seu negócio. Os valores, os valores que você carrega. Né? Por exemplo, se eu falar dos meus valores, eu tenho paixão em servir, é um dos valores. O que eu tenho paixão? Um dos meus valores é pela integridade. Um dos meus valores é ser sustentável. Um dos meus valores é ser exemplo. Isso tudo estava dentro de mim. Tudo eu quero comunicar o quê? Através da minha marca. Então, quando eu retiro de dentro de mim, boto no papel, todos os meus passos que eu preciso dar, por conta da minha marca, do meu negócio, precisa refletir nisso. Entende o que eu estou falando? Entendeu? Então, se eu quero ser exemplo, eu não posso negociar a minha conduta. É muito difícil.
mas eu não posso negociar. Por quê? Porque eu disse que eu quero ser exemplo. Se eu quero, se eu tenho paixão em servir, dificilmente você vai me ver negando um pedido. Eu te neguei algum pedido? Na hora, né? É normal. Não. Eu sou assim, porque eu tenho paixão em servir. Que qualquer pessoa que falar, que tem acesso a mim, vai falar que eu não tenho problema em atender. E a missão é justamente aquilo que eu vim para servir dentro da empresa, que é justamente a minha vocação, que é desenvolver pessoas. Entende? Então, esse nascimento foi uma construção. Então, quando ele saiu de dentro de mim, ele saiu com a marca do Cultura Sustentável. Então, tudo que eu faço hoje na minha vida, ele é justamente baseado dentro dessa construção. Então, isso foi muito importante. Agora, vou te dizer, eu conheço várias pessoas dentro do marketing, tá? Mas eu não vi esse processo. Não vi esse processo de nascimento. Por isso que eu digo para você, nem todas as pessoas têm o mesmo código. Nem todas as pessoas... Eu passei por 3 consultores. 3 consultores antes de chegar nessa última menina. Lembra, eu sou inquieta, eu tenho algo de inconformidade e eu fui buscar. Eu falei, não, isso tá errado, não tá errado aqui, tá errado ali, não é isso, não é isso. Até que eu fui parar nessa menina, que é a Vanessa de Oliveira, e ela construiu, quando ela chegou na minha frente, ela começou a conversar e pulava, sabe? Era tipo algo que saltava dentro. Tipo assim, eu tinha certeza que era exatamente aquilo que eu tinha encontrado. E aí a gente começou no processo de nascimento da minha marca do negócio. Então, o que eu digo, o que eu tenho, a minha amiga não tem, ela tem diferente, é especial. Por isso que eu não sou competitiva, eu não tenho problema nenhum com pessoas que aqui do meu bairro trabalham também com o Dia da Noiva, porque o que o espaço tem, eles não têm, o que elas têm, eu não tenho. E assim, Não a gente tem. pode trocar de uma forma muito soberana, digna, linda. O que você tem, uma outra coach não vai ter. Então não tem por que ter briga, não tem por que ter essa forma, essa conduta, essa falta de ética, né, que eu digo, né? Então é muito importante que a gente ensine para as empreendedoras como realmente elas podem identificar o nascimento da sua marca. É extremamente importante o nascimento de uma marca dentro do empreendedorismo. E tudo na minha vida comecei a empreender, né, a partir dessa liderança servidora, a partir desse conceito, a partir dessa visão. Então, eu aconselho que mulheres que estão empreendendo dentro desse novo cenário possa mudar a sua mentalidade, possa mudar a sua visão, possa mudar o seu sentimento, possa mudar a sua postura, possa realmente viver de uma forma em que esteja disposta a ser remodelada para que elas possam ter uma nova identidade de uma cultura empreendedora, a partir do nascimento de uma nova marca. E aí vai ser lindo, porque empreender é justamente você viver a sua missão. Entendeu? Não é você viver de uma forma aonde você acaba... Até tinha escrito algo que a gente tinha até colocado, né? A gente tinha até colocado lá no textozinho em que estava relacionado à seguinte pergunta, em que a gente tinha... Se você vive a sua missão, né? Então, eu acredito... a gente vai acabar.
E aí, falta 26 segundos, eu falei, gente, eu me perdi aqui. Mas eu quero Então, agradecer, obrigado. Eu acho que já ficou aí. Termina falando aí nos 15 segundos que faltam. Fica à vontade, o que que eu obrigada. quero. Obrigada a você. O que eu quero deixar? Viva a sua vida na missão. Não a missão na sua vida. Se você viver a sua vida